Olá, muito bom estarmos aqui para mais um estudo, mais uma reflexão. E hoje vamos falar sobre graça e misericórdia. Você sabe o que significa graça ou misericórdia? Pois bem, vamos descobrir juntos hoje nesse estudo. Lembrando que nós estamos falando que a promessa e a maldição de Deus, né? Quando Adão e Eva eles desobedeceram a Deus. Portanto, ouça o que a palavra de Deus nos diz hoje no Salmo de número 145. A base da nossa lição está em Gênesis capítulo 3. Se está com a tua Bíblia aí, abra lá fazendo favor. Se você não está, ouça, né? Mas no momento, falando sobre graça e misericórdia, qual que é a diferença de um e de outro? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Salmo de número 145, versículo 8. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O que isso significa? Né? Graça e misericórdia são duas palavras maravilhosas. O que significa então? Graça, alguém disse certa vez que graça é receber coisas boas que precisamos sem a merecermos. Ou seja, é favor não merecido. Então, quando alguém lhe perguntar novamente o que é graça, favor não merecido. Muito bem. E misericórdia? O que é a misericórdia, né? A misericórdia é não recebermos o castigo pelo que merecemos. No caso que nós estamos estudando, Adão e Eva eles mereciam castigo pela desobediência quando eles deliberadamente decidiram desobedecer a Deus, mas Deus usa então de graça, estende o favor que eles não merecem, com a promessa de um libertador, e usa de misericórdia, não dando o que eles merecem pelo erro que eles cometeram, ok? Então graça é recebermos as coisas boas que precisamos sem a merecermos, e misericórdia é o quê? É não recebermos o castigo que merecemos. Nós sabemos, baseados no que já aprendemos, né, desde a nossa lição lá no número 1, que Deus sempre castiga o pecado, certo? Pois bem, mas o grande amor de Deus prometeu livrar-nos de um modo muito especial. E a gente vê demonstrado aqui nessa história, né? Ele promete enviar um libertador para que o homem pudesse ser salvo do castigo que merecia. Que maravilhoso! Ele poderia simplesmente deixar Adão e Eva morrerem, irem para o castigo eterno. Ele seria injusto? Claro que não. Mas eles mereciam isso, certo? Mas Deus prometeu um salvador, um libertador. Adão e Eva e toda a humanidade podem ser libertos de Satanás. E esse libertador traria Adão e Eva e a todos que creem nesse libertador de volta para Deus, porque Deus é bondoso, gracioso e misericordioso. Imagine, pense comigo uma história. Como é o agir de Deus, né? Imagine comigo um jovem que pega o carro do pai sem autorização do mesmo. E ele sai e, infelizmente, acontece um acidente e ele vai para o hospital. E de repente chega o pai lá e aquele jovem está como? Todo envergonhado, triste, né? Envergonhado, ferido, por causa de uma desobediência deliberada. Então, o que ele merece ali naquele momento é o castigo por causa da desobediência. Mas o pai chega ali todo preocupado para acompanhar aquele jovem, para que ele se recupere. O que o pai está fazendo com aquele jovem naquele momento? Está usando de graça, estendendo um favor que ele não merece, está usando de misericórdia, não dando o que ele merece pelo erro que ele cometeu. Ele está ali ajudando. Pensando nisso, né? Se nós que somos seres humanos agimos assim, se o homem que não é totalmente bom, ele age assim, você imagina Deus. Deus é amoroso, bondoso, mais do que qualquer pai terreno pode ser, né? Então Deus deu a Adão e Eva tudo o que eles precisavam quando os criou. Deus não tinha que dar tantas coisas boas para eles, mas Deus deu porque ele é amoroso, ele é bom, né? Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, mereciam a ira de Deus, o castigo de Deus. Mas o que Deus fez? Ele mandou imediatamente para o castigo eterno, Adão e Eva? Claro que não. Por quê? Porque ele, como esse pai que foi no hospital ver o filho, apesar da desobediência, Deus é misericordioso e bondoso.
e ele promete enviar um libertador para salvá-los do castigo que mereciam. Que amor! Que incrível a ação de Deus. O amor de Deus é demonstrado através da criação, mas nós vemos a graça e a misericórdia de Deus depois que o homem se rebelou contra Deus, que o amava. A Bíblia nos diz, lá no nosso texto base de Gênesis, né, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 16, acompanha comigo aí. Gênesis 3,16 diz o seguinte: E a mulher disse: multiplicarei sobre modo os seus sofrimentos da tua gravidez, em meias dores dará à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Deus disse para Eva o seguinte, que ela teria, por ter desobedecido a Deus, ela e todas as futuras mães sofreriam ao dar à luz a filhos. Mulher, a culpa disso é de Eva. Então, seu marido teria autoridade sobre ela. Continuando, em Gênesis 3, 17 a 19, a Bíblia diz o seguinte: E a Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão, tolamente, deu ouvidos para Eva e fez, em vez de obedecer a Deus, né? Ao invés de ouvir o que Deus tinha falado. E Adão sabia que Deus tinha falado. Era clara, a ordem de Deus, né, era incontestável, era muito clara. Mas ele preferiu seguir as sugestões de Eva e fazer o que ele sabia ser a vontade de Deus. Quão sutilmente Satanás trabalha tentando fazer com que acreditemos nele e não em Deus. De forma muito sutil. Muitas vezes os nossos próprios familiares podem tentar confundir-nos e nos fazer pensar que não precisamos crer em Deus. Você não precisa disso, né? Satanás usou a serpente para enganar Eva e usou Eva para fazer Adão desobedecer a Deus. Nem Adão, nem Eva fizeram escolhas certas e ambos sabiam o que Deus havia dito. Precisamos ter a certeza de que estamos crendo em Deus e não nos homens, né? Como já aprendemos antes, Satanás muitas vezes mente para nós através de pessoas e tenta tornar mentiras muito atraentes. Vocês devem lembrar que a nossa primeira lição foi sobre a autoridade da Bíblia, certo? Então a gente deve se lembrar continuamente de que a palavra de Deus foi escrita para nós, para que pudéssemos conhecê-lo e saber o que é certo, correto no ponto de vista de Deus. Ou seja, Deus é a autoridade suprema para toda a verdade. Ninguém é tão sábio quanto ele. Eva decidiu descobrir se Satanás era mais sábio do que Deus. E Adão decidiu fazer suas próprias escolhas. A história dos resultados do pecado de Adão e Eva deve ser suficiente para nos advertir, para nos alertar a darmos uma boa e longa olhada na Bíblia. E aqui nós estamos disponibilizando esse estudo para você, a fim de que possamos aprender e crer no que Deus nos diz em sua palavra. Então aproveite essas oportunidades de conhecer a Deus. Por Adão e Eva terem dado ouvidos a Satanás, caído na cilada, na armadilha de Satanás e desobedecido a Deus, Deus disse que daquele tempo em diante a terra seria amaldiçoada. Então, antes de ter pecado, Adão e Eva cuidavam do jardim, certo? Sim, era isso. Tudo crescia sem que Adão fizesse qualquer esforço. Mas, quando entrou o pecado no mundo, né? Aí Deus amaldiçoou a terra, muitas ervas daninhas começaram a crescer, isso dificultou o trabalho de Adão, os resultados do pecado atingiram não só Adão, e preste atenção nisso. Os resultados do pecado não atingiram só Adão e Eva, mas também o jardim encantador que Deus lhe havia dado. A natureza toda sofre os efeitos da ação pecaminosa do ser humano. Na verdade, todas as coisas más desse mundo, elas existem por causa da desobediência a Deus. Satanás e seus seguidores desobedeceram a Deus e agora vagueiam pela terra, né? A gente já falou sobre isso também.
E quando o homem desobedeceu, seu pecado afetou toda a criação de Deus. Mas por que o pecado do homem deveria afetar toda a criação? Deus tinha feito a terra para quem? Está aí respondido. Para o homem. Porque Deus amava o homem e deu a ele tudo o que precisava. Porque Deus amava o homem e criou as coisas não apenas adequadas, mas também lindas e em abundância. Mas o homem rejeitou o amor de Deus. Parte das consequências seria que o homem não mais viveria em um ambiente perfeito. Vivemos num mundo que ainda sofre com aquela maldição. Estamos lutando constantemente contra doenças, especialmente nesses dias, né? Com essa pandemia que nós enfrentamos. Além dessas doenças, fraquezas, dores de parto, trabalhos duros, difíceis, condições climáticas, pestes de animais, insetos, ervas daninhas, tristezas, angústias e, infelizmente, a morte. Nenhuma dessas coisas existiria no mundo antes de Adão e Eva terem pecado. Não existiam. Deus havia lhes dado um lugar perfeito para viverem e queria que eles estivessem em perfeita harmonia com Ele para sempre. Mas o homem, ele escolheu rebelar-se contra Deus e essa rebelião trouxe consequências desastrosas que ainda sofremos até hoje. O corpo de Adão tinha que morrer como Deus havia dito. Deus fez Adão do pó da terra. Porque Adão pecou, Deus disse que o seu corpo tinha que morrer e voltar novamente à terra. Né? Foi isso que Deus disse. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os capazes de viverem para sempre. Sabia disso? Pois é. Mas agora Adão e Eva tinham que morrer por causa da sua desobediência a Deus. O pagamento pelo pecado é a morte. É isso mesmo. Não apenas morte física, mas a separação de Deus agora e para sempre, e castigo eterno no lago de fogo. Aí uma pergunta: isso é para Adão e Eva ou para toda a raça humana? Esse pecado nos atingiu? Qual a solução então? Pense nisso e nós, na próxima oportunidade, vamos concluir essa lição de número 11. Mas para ressaltar, lembre do que é graça e do que é misericórdia. Que Deus abençoe grande, rica e poderosamente a tua vida e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.